Com a palavra, a senhora senadora Vanessa Graciotin, do Amazonas. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento o depoente. E eu peço até desculpa, porque eu vou perguntar algumas coisas, insistir em algumas perguntas, porque para mim não ficou exatamente claro. Se eu bem entendi, um serviço contratado por R$120 mil, não é? 170, acho. 120 e mais 50 de bônus, caso a vitória. Os primeiros R$40 mil teriam sido pagos diretamente pelo governador. Os 30 mil, porque os 3.300, segundo o senhor, equivalia a tributos, teria sido pago através da nota fiscal, a única que existe, da Artimídia, não é? Certo. Artimídia. E depois o senhor teria recebido 10 mil. Os 10 mil que o senhor recebeu foi do senhor Rincon? Foi do senhor Rincon, o senhor Jaime Rincon, que era o tesoureiro da campanha, o financeiro da campanha, ele que coordenava isso. Não? Era ele que coordenava. Então, 10 mil reais o senhor recebeu dele. E depois teve os depósitos dos 45 mil. Correto. Que foi o alvo dessa controvérsia que o traz aqui nessa CPMI. Foi o senhor Lúcio que ligou para o senhor para fazer esses depósitos? O senhor Lúcio foi encarregado pelo senhor governador de fazer os depósitos, de fazer o acerto, como ele ia fazer o acerto comigo. Porque eu estava morando na Bahia e voltei justamente porque eu não conseguia receber esses 90 mil reais. Eu ligava para o Jaime Rincon, ele não atendia, deixava recado, nunca retornou. Então, tive que voltar para tentar receber isso. Qual era o papel do senhor Lúcio na campanha do governador de Goiás? O senhor Lúcio, ele sempre foi o faz-tudo do governador. Ele é o assessor contábil do governador. Ele trabalhava junto com o senhor Jaime Rincon, que era o oficial, o coordenador financeiro oficial da campanha? O senhor tem essa informação? Não, trabalhando junto, não. Eu sei que o senhor Lúcio é quem resolve todas as pendências de campanhas do candidato. Desde 1998 até hoje, que eu saiba, é ele quem resolve isso. Inclusive comigo, ele resolveu todas as pendências comigo. E quando o senhor recebeu esses 10 mil do senhor Rincon, eu não me lembro se o senhor citou a data exatamente. Não, foi depois da campanha. Já passou a... Tem algum registro de ligação? Foi ele que lhe procurou? O senhor que o procurou? Como foi isso? Não, ele me ligou. Ele que ligou? Ele ligou pedindo para eu passar lá, que ele tinha algum dinheiro para me passar. E eu fui para receber. Tomei um chá de cadeira, inclusive. E aonde é? Foi no escritório também? Na empresa dele. Na empresa dele. Eu tenho aqui o depoimento do governador Marconi Perillo, aqui na CPI. Ele diz que, primeiro, que todas as despesas inerentes à campanha, como governador, incluindo as relativas aos serviços prestados pelo senhor, foram feitas por meio da empresa contratada para a campanha, que seria a Artimid, e que foram realizados dentro da lei, que a conta dele foi aprovada sem qualquer ressalva. E que em 2010 o responsável pelos pagamentos, todos os pagamentos, foi o coordenador do comitê financeiro dele, governador, que era o senhor Jaime Rincon. Correto. Então, o senhor já disponibilizou a conta de telefone, a quebra de sigilo para comprovar que o senhor foi procurado pelo senhor Jaime Rincon para passar lá para receber o dinheiro. Correto. E qual é o seu efetivo relacionamento com essa empresa Artimid? A Artimid é uma empresa de áudio de Goiânia, do meu amigo André Luiz, e que ele tem um estúdio e a mesa para a gente poder gravar os programas ali. Então, ele foi contratado pela Macro, que cedeu todas as dependências para a campanha, para poder produzir comigo os programas de rádio. Quer dizer, ele que edita os programas, ele que monta os programas junto comigo. Mas o senhor não tem nenhuma outra ligação com a empresa? Nenhum vínculo com ele. Inclusive, e o contrato que o senhor fez foi apartado do contrato feito pela empresa? Inclusive, nós temos, até já anexei aqui, senadora, a declaração da própria Artimid dizendo que eu não tenho vínculo nenhum
Não tive vínculo nenhum com ela para a realização da campanha de 2010. O senhor entregou isso aqui para a CPI? Entreguei, sim, senhor. Essa é uma declaração da empresa. Da empresa Artmid. Que durante a campanha, presidente, assim está difícil. Dá para descontar o nosso tempo, presidente? Viu uma... Então, o senhor passou esse documento da própria empresa Artmid, que o senhor não teve nenhum vínculo. Então, o senhor tinha um contrato, para que fique bem claro, durante a campanha, e o contrato da Artmid era outro contrato. Correto. Apenas uma parcela do pagamento foi feito através dessa empresa para o senhor. Exatamente. Perfeito. O senhor Lúcio Fiuza, ele tinha algum papel oficial na campanha do governador? Não, que eu saiba, não. Ele é o assessor do governador. Assessor do governador. Ele é assessor do senador Demóstenes também? Não, que eu saiba, não. Qual é o vínculo dele que o senhor conhece, possa nos dizer, o vínculo entre o senhor Lúcio Fiuza e o senhor Demóstenes? Não conheço nenhum vínculo deles. Não, eu estou lhe perguntando isso porque eu já ouvi alguém dizendo o seguinte, que na realidade esses recursos que o senhor teria recebido através da empresa Pantoja, né, que segundo o senhor foi intermediado pelo senhor Lúcio, por ele que lhe ligou dizendo que ia fazer isso, o senhor confiou que era ele que faria os pagamentos, que ele teria feito esse pagamento por conta dos serviços que o senhor teria prestado para a campanha do Demóstenes. É isso, senhor Luiz Carlos Bordoni? Não é não, senador. Inclusive eu tenho a nota aqui da campanha, de uma das parcelas da campanha do senador Demóstenes Torres, emitida pela Artmid para a MKPOL Marketing Político Limitada. Como eu não tenho empresa, o André me cedeu a nota fiscal para que eu recebesse da MKPOL as parcelas da campanha do senador Demóstenes Torres. E a campanha outra que eu fiz, que foi da senadora Lúcia Vânia, eu prestei serviços para a agência AMP Propaganda de Goiânia. Porque isso o próprio governador Marconi Perillo falou aqui. Ele diz, olha, repito, o senhor Luiz Carlos Bordoni não prestou serviços apenas para a minha campanha. Prestava serviço também para outras campanhas eleitorais. Outras campanhas eleitorais. Lúcia Vânia e Demóstenes Torres, para as duas agências que me contrataram para isso. Mas isso tudo, pelo que eu entendi, era para tentar demonstrar, ou então, de que esses recursos depositados na conta de sua filha Bruna, pela empresa Pantoja, dizia respeito a outras campanhas. Nada a ver. Não tem nada a ver. Nada a ver. Era da campanha do governador Marconi Perillo. Exatamente. O senhor confirma isso? Confirmo. O que o senhor fazia na campanha do governador? Pega essa última só de 2010, não precisamos ir para as outras. Qual era mesmo o programa de rádio, eu que fazia o programa de rádio. Mas o senhor só fazia locução ou o senhor preparava textos? Por incrível que pareça, eu nunca, de 1998 até 2010, eu nunca usei um texto para fazer o programa do governador. Eu fiz o programa sempre sem textos, mais com entrevistas, mais conversando com o público. A produção era minha, a criação minha, é isso tudo que eu ia meu. Perguntar. Tudo então meu. O senhor criava, o senhor produzia, tudo o senhor meu. Gravava, o senhor fazia tudo. Exatamente. Nesse estúdio dessa empresa Artmid. Correto. E na época da campanha, o senhor era procurado pelo governador, pelo candidato, por quem o senhor era procurado para trocar ideias sobre a campanha? Não, nós conversamos tem a coordenação de campanha. O primeiro turno da campanha foi feita pelo Adriano Gueres e ele ia trazer ele trouxe até o pessoal de rádio para fazer, e o governador disse a ele que rádio não precisava, que ele já tinha acertado comigo. Eu faria o rádio para ele. Então, o pessoal do Adriano não atuou na área do rádio, cuidou só da parte da televisão. Eles fizeram só o primeiro turno. No segundo turno veio o pessoal do Paulo de Tarso para fazer a campanha e eu continuei fazendo o programa de rádio normalmente como fazia, no primeiro turno, sem problema nenhum. Fez o primeiro e o segundo turno. Exatamente. O senhor tem troca de e-mails com essa equipe de campanha ou com o próprio candidato da época? Lembra de alguma coisa assim? Não, com o candidato, não trocar e-mail com equipe?
Mas com a equipe tem. Eu fiz amizade com muitas pessoas. Duas perguntas que o meu tempo já se vai. Só duas perguntas ao senhor. Uma o senador Pedro Táxi já fez, eu só gostaria de complementar. O senhor recebeu primeiro R$40 mil em dinheiro, depois mais 10 mil. Esses recursos foram gastos em espécies ou foram depositados na conta de sua filha? Não, foram gastos. Em espécie, nada foi depositado? Nada depositado. Nada foi depositado. Foi lida uma citação aqui de uma... muito obrigada. Foi lida uma citação aqui de só tecendo duras críticas ao governo. Eu me refiro agora ao governo federal, né? O deputado, eu não vou citar aqui por conta do artigo 14, mas citou várias citações suas, enquanto jornalista, radialista, criticando, inclusive citando o nome do ministro Gilberto Carvalho. Por conta do senhor Marconi Perillo. Era isso que eu ia lhe perguntar. Porque ele foi a Goiânia, numa palestra, ele disse o seguinte, que não ia repassar dinheiro do governo para governo malandro, para governo de gente que não tem responsabilidade, essa coisa toda. Ele fez severas críticas à moral do governador. E eu comprei a briga. Eu usei os piores adjetivos que a senhora possa imaginar para dar uma resposta para o senhor Gilberto. Nessa altura do que ele disse do governador. A pedido do governador ou por sua própria conta? Por minha própria conta. Na época, o senhor era aliado do governador Marconi Perillo. O tempo de Vossa Excelência... Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. Eu dei um minuto a mais pela interrupção mas tá bom, que tivemos. sem problema nenhum. Eu acho que eu já fiz todas as perguntas e é importante que se esclareça isso.